Hoje é dia da nossa conversa com o colunista do AgroMais, e pesquisador da FGV Agro, o pesquisador também da Ipagre, Unicamp, Eduardo Assad. Boa tarde, professor. Vamos Boa falar tarde. então de sustentabilidade e como interpretar então a saúde do solo. Mas antes, professor, eu queria dar os parabéns aí pelo Dia do Engenheiro Agrônomo. Pois é, que bom, né? A gente tem feito tanta coisa aí para melhorar as condições de produção no Brasil, né? Uma É homenagem verdade. mais do que justa. Com certeza. Vamos lá. Professor, então vamos então ao conceito de saúde do solo. Então, isso é uma coisa muito interessante, sabe, Simone? Porque até então, a gente sempre trabalhou nas análises de solo, sempre trabalhou com aquelas análises físicas e químicas. Vamos colocar NPK, vamos descompactar o solo. Então, a gente sempre trabalhou o solo como uma espécie de suporte. O solo é um suporte para produzir. E agora, a saúde do solo ela entra com o conceito da bioanálise de solo. Foi desenvolvido lá pelo pessoal. Essa bioanálise foi desenvolvida pelo pessoal da Embrapa Cerrado, uma pesquisadora fantástica chamada Ieda Mendes, com o auxílio de uma equipe fantástica. Aí eu conheço muito bem, eu trabalhei lá, muito interessante isso tem lá. Então, ele agrega o componente biológico às análises de rotina do solo. Análise de rotina. Nós já discutimos isso aqui, tem que fazer análise do solo. E é com base nas análises da atividade de duas enzimas. Essas enzimas têm os nomes difíceis da gente gravar, mas é a arisulfatase e a beta-gligosidase, que respectivamente estão associados ao ciclo do enxofre e do carbono. Então, para fazer o NPK, a gente analisa essas duas enzimas. Então, elas estão relacionadas diretamente ou indiretamente ao potencial produtivo e ao tema central dessa conversa nossa, que é a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade do uso do solo, e elas funcionam como bioindicadores para avaliar a saúde do solo. É um conceito interessante, é uma espécie de exame do sangue do solo. O solo está bem, se não está, o que precisa fazer? A IEDA usa muito esse conceito, né? É o exame do sangue. Então, nós temos que ver se está tudo em ordem, se não está em ordem, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, é uma coisa bem interessante e nós estamos tentando incorporar hoje nessa discussão de sustentabilidade, nessa discussão de análise de solo. É a bioanálise do solo. Professor, a gente tem umas imagens aí que eu Sim, queria que o senhor comentasse para a gente aí, né? Tem uns vamos lá, exemplos. Vamos lá. A primeira vamos imagem, lá. exemplo emblemático aí. Vamos soltar, ilustrar um, esse Então, aí. esse é um primeiro resultado que vem lá da IEDA, mostrou para a gente recentemente, que vem lá de um experimento do Mato Grosso, é bem interessante. Você tem um tratamento de soja somente com pousio, e o outro você tem um tratamento de soja com braquiária. E aí os dois passaram por um processo de veranico na floração em 2014 muito forte. Aquele que não usou esses conceitos, não fez a integração lavoura-pecuária, e foi um pouco a discussão da reportagem anterior, ele não sobreviveu ao veranico. E o outro, que é o tratamento que a gente chama aqui de tratamento que fez, sobreviveu a esse veranico. Então, nós estamos tentando dizer que esse componente, essa interação entre a agricultura e o que está abaixo do solo é muito importante para a gente. Então, não é só colocar adubo, né? Vamos lá, coloca NPK, vamos lá, passa o subsolador para quebrar a compactação do solo. Não é só isso. Incorporar esse biológico, essa biota, como está funcionando essa biota do solo para melhorar a produtividade. E o primeiro resultado é esse, uma forte tolerância e uma tolerância principalmente ao veranico que está acontecendo com mais frequência por conta das mudanças climáticas, principalmente nessa região central do Brasil. Então, Esse é uma primeira. Pois não, pois não. não, eu interrompi o senhor. Pode continuar na sua linha de Então, esse, raciocínio. esse, é- esse é o primeiro slide que a gente mostrou. Depois tem Isso. um outro slide Já também, pode e eu queria. soltar se o senhor quiser. Isso Bom, aí, ó. vamos lá. O segundo slide, todos esses aí, eu fiz uma cola da minha amiga doutora Ieda, uma pessoa fantástica. Eu acho que vale a pena um dia vocês chamarem para entrevistar sobre isso. Ela mostra que o solo funciona como um superorganismo. O solo é um ente vivo.
Ele não é somente o suporte. E até hoje a gente tratou muitas vezes o solo como suporte. Ele está ali, joga a planta, eu jogo água, eu jogo NPK e vai tudo funcionar. Não, ele tem uma biota. E nessa biota eu tenho macro, meso e micro-organismos. E a gente tem ali, para cada metro quadrado, nós temos de 2.000 a 8,3 milhões entre seres vivos ali que estão trabalhando. E esses seres vivos estão sempre funcionando e estão fazendo com que a fertilidade desse solo melhore. Então, tem alguns aspectos interessantes. Você, por exemplo, quando você faz um plantio direto, você evita que esses solos venham a morrer, né? Essa biota venha a morrer, você enfia a mão ali no solo, você vai ver um monte de organismos, vai ver minhoca, vai ver outros organismos trabalhando e melhorando muito essa biota, favorecendo a fertilidade do solo. Segundo componente importante desse estudo de saúde do solo. Ao fazer isso, você está melhorando, inclusive, a fertilidade do solo e reduzindo a necessidade de colocar fertilizantes sintéticos para fazer a sua produção. Depois tem um... Foi não. Vamos lá. É muita informação, Simone. É porque hoje é feriado, aí no feriado a gente fica assim ansioso. Não, que isso, eu tô aprendendo, eu sempre aprendo com o senhor aqui, mas a cabeça de jornalista fica assim, pensando, Fica, né, para concatenar as ideias aqui e já fazer a próxima tá pergunta. certo. Desculpa atrapalhar o senhor, mas então, enfim, todos esses benefícios aí da aplicação, né, desse conceito, né, como o senhor relatou para ele, um deles aí, né, todos muito bons, não é só misturar tudo, né, professor? Tem que É, fazer essa análise correta do solo e a saúde do solo aí. Agora, tem uma conexão, então, com a agricultura de baixo carbono, o ABC? total, total. A agricultura de baixo carbono, ela favorece a ampliação, principalmente, do carbono. E esse carbono vem basicamente da matéria orgânica. E aí, essa matéria orgânica ela pode ser favorecida principalmente por conta desses organismos que estão no solo. Então, eu não posso somente, melhorou e tal, nós estamos ali, adubamos, fizemos, não fizemos e melhorou o carbono. Não, eu tenho que ativar essa biota. Essa biota do solo, esses organismos vivos, são importantíssimos para melhorar o carbono do solo e, consequentemente, você favorecer a agricultura de baixo carbono. Como eu disse para você, uma das coisas importantes que a gente usa, uma das tecnologias importantes que a gente usa na agricultura de baixo carbono é a integração lavoura-pecuária. E aí, nessa integração lavoura-pecuária, normalmente você coloca ali um pasto e ele está associado com a produção de grãos, pode ser soja, milho e braquiária, por exemplo. E ao fazer isso, você aumenta a quantidade de raízes que tem no solo. E aí que está o segredo. Ao aumentar essa quantidade de raiz, você aumenta a função e a atividade dessas enzimas que eu falei, mas você precisa medir isso. Até então a gente media isso. E ao medir isso, você consegue dizer se está sendo eficiente, se o seu solo, usando o conceito do exame de sangue, né? Se o seu solo está doente, se o seu solo está normal, se o seu solo está muito bem, tá? E a partir daí você estabelece as suas estratégias de manejo. E, professor, então, essa tecnologia é bioas que fala? É isso? Bioás, você vê, né? O bioás é um negócio interessantíssimo, porque não adianta só você falar, melhora, é bom pra caramba, não sei o quê, vamos fazer, não. Quem faz? Como é que faz? Quais são os protocolos que temos para fazer isso? E aí, desde 2020, desenvolveu isso e está expandindo, né? Disseminando essa, essa tecnologia, de maneira que quando o sujeito vai fazer análise de solo, ele possa também solicitar que seja feita a análise da biologia do solo, como é que está o solo dele. Então, é que a gente está chamando de bioás, e é um conceito muito legal, é um conceito novo, e aí você vê, quando você vê nesse slide que está aí, você tem lá o índice de qualidade do solo, que vem da fertilidade, fertil. Ele é dividido em duas linhas, que uma é o biológico e o outro é o químico. Até então, eu diria que a grande maioria dos agricultores brasileiros trabalham com o índice de qualidade do solo químico. E no químico você pode armazenar nutrientes ou suprir nutrientes. No caso de suprir nutrientes, o que você faz? Você compra o seu adubo
a partir das análises de alumínio, de acidez, o suprimento das bases, cálcio, magnésio, saturação de base e o suprimento de fósforo. Esses são os nutrientes que você coloca no solo. Você compra e coloca aí. Mas a guerra aí da Ucrânia já começou a falar, atenção aí, pessoal, não está tão fácil assim não. E quando você vai para a biologia do solo, você é um outro componente, você analisa a condição dessa biologia, se ela está funcionando ou não. Então, esse BioAS hoje ele incorpora o componente de biologia do solo, que faz com que os agricultores possam saber como é que está a situação dele. Muitas vezes o cara coloca só o adubo e acha que está tudo bem. E não é bem assim. Ele tem que ver se está tendo atividade dessa biota do solo para saber se lá na frente, um pouco mais na frente, se ele vai precisar de tanto adubo assim como ele está colocando hoje. Agregar análises, né, professor, de rotina que vão Isso, aí auxiliar nessa tomada de melhorando. decisão, melhorar o manejo, não Isso, é? isso. E a gente tem discutido tanto isso aqui, né? Eu lembro que num dos primeiros programas que nós fizemos, análise do solo, não deixem de fazer análise do solo. E essa análise do solo hoje ela está evoluindo. Então nós temos a química, a análise física e agora a análise biológica, que vai garantir uma estratégia de manejo para manter a produtividade e melhorar essa condição de sustentabilidade da produção agrícola desse solo. São duas enzimas. Tá certo. Professor, quem é que pode então orientar os nossos agricultores nessas análises do solo aí, utilizando essa tecnologia aí da bioanálise, a BioAS? Então, BioAS. Então, eu sugiro nesse primeiro momento que procurem a Embrapa Cerrado, que está sendo orientada lá pela IEDA, a doutora Ieda Mendes, de novo, pesquisadora de altíssimo nível, e que eu sugiro que procurem para que ela possa orientar. O que eles estão fazendo? Eles estão desenvolvendo esse sistema para que cada laboratório no Brasil possa fazer isso. Então, até o momento, já tem 20 laboratórios que fazem isso. Então, o que eles fazem? Eles têm lá os tipos de laudos, quando o cara faz a análise, quando o agricultor faz a análise dele, o solo saudável, o solo adoecendo, né? Está pegando uma gripe aí, e o solo doente, e depois o solo em recuperação. Então, quando ele tem as enzimas que mostram a ciclagem, o solo está saudável. Quando você tem uma atividade de enzima baixa e a matéria orgânica alta, esse solo está adoecendo, está começando a ficar com baixa resistência, baixa tolerância a doenças. E o solo doente está com baixa em ciclagem de nutrientes e baixa matéria orgânica. E quando ele começa, então, a usar, por exemplo, vou adotar a integração lavoura-pecuária, ele passa a ter o solo em recuperação, que é alta atividade de enzimas e baixa matéria orgânica. Isso é muito interessante. Tem até um colega nosso lá da Embrapa que diz assim, olha, a braquiária é uma espécie de vacina para a saúde do solo. Você quer melhorar o seu solo? Bota a braquiária. Tá? Então, tem que vacinar o seu solo. Bota a braquiária, a atividade de enzima vai melhorar, a sustentabilidade vai melhorar. E nós temos muitos exemplos mostrando isso. Mas tem que acreditar que a vacina... Professor, fazer exame de sangue, como o senhor disse aí, e tomar vacina, não é E mesmo? tomar vacina. Vacina tem para o solo também. Tem para o Funciona. solo e funciona, tá certo. Professora Sade, mais uma vez, muito obrigada pela essa nossa conversa e análise que o senhor fez aí sobre a saúde do solo. Muito obrigada mais uma vez por atender a gente neste feriado que eu sei que o senhor acho que gostaria de estar não só lendo seus livros, mas curtindo aí a sua quarta-feira, não é mesmo? É sempre um prazer conversar com você. Tá joia. Obrigada, professor, e Tá até bom. semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.